Gênesis 13, versículo 7. Amém? Amém. Abraão e Ló se separam. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então a terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, tira só um pouquinho do grave. Irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartando-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das campinas e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, era mau os varões de Sodoma, e grande o pecado contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei a ti e a tua semente para sempre, e farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou a sua tenda e veio, habitou nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Pode se assentar? Só não pode deixar da glória, porque hoje é dia de receber vitória. Então, quem dá glória recebe vitória. A palavra que eu tenho para o seu coração, dentro do tema do que é dessa campanha: prosperando em tempos de adversidades. Essa palavra que eu quero ministrar no seu coração. Deus, ele faz algumas promessas para Abraão, e a primeira promessa que ele faz para Abraão: far-te-ei uma grande nação. Deus, ele começa a mostrar para Abraão que ele tinha algo grande para Abraão. Mas às vezes, para Deus fazer algo grande na vida de alguém, Deus precisa separar essa pessoa. Por quê? Porque tem pessoas que não vão receber o milagre junto de você. Tem pessoas que não estão preparadas para receber aquilo que Deus tem para você. E às vezes está ali junto de você, vamos dizer assim, na água, né? Está andando junto com você, caminha junto com você, mas o coração dessa pessoa não está contigo. O amor que essa pessoa tem não é para o mesmo objetivo que você.
Abraão, ele amava Deus, ele tinha fé em Deus, e nós vamos ver que mais tarde ele se torna, o pai na fé de todos nós. Quando se fala de fé, lembra-se de Abraão, e Deus fala para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus manda que Abraão, ele aparte de Ló. Era sobrinho, mas não tinha a mesma visão. Era parente, mas não estava no mesmo propósito. Aí quando Deus fala para Ló, quando Abraão fala para Ló, olha para frente, olha aí a grandeza de tudo que Deus fez. Pode escolher para onde você quer ir. Ló já bate o olho ali naquelas colinas lindas, nesse lugar maravilhoso, que a Bíblia fala que parecia um grande jardim. As águas regavam as terras e era fértil. E Ló disse: olha, eu quero ir para lá. E Abraão disse: então eu vou para o outro lado. Abraão vai para Canaã, estende ali a sua tenda, passa aquela noite, e Deus fala com Abraão: Abraão, desce mais. Abraão, então, ele vai até Hebron e se estabelece ali. Hebron vem falar sobre aliança. O significado da palavra Hebron na Bíblia: aliança. E Abraão, ele vai para um lugar aonde o propósito de Deus se encontrava, porque Abraão era servo do Deus de Israel, o Deus Altíssimo. E quando nós estamos servindo a Deus, estamos dentro de um propósito com Deus, nós estamos tendo uma aliança com Deus. Então Abraão, ele vai para aquela cidade chamada Hebron e começa ali uma aliança muito forte de Deus com Abraão. E Deus começa a prosperar Abraão em tempos de adversidades. Porque separar de um parente, de um familiar, não é fácil. O filho, quando sai da casa da mãe, dos pais, ele sai, mas uma parte dele ficou ali, porque é a família. Às vezes ele sai deixando a mãe, o pai, os irmãos. E Abraão, aquele dia que ele sai e separa ali do seu sobrinho Ló. Mas ali começava um propósito muito grande de Deus na vida de Abraão. A segunda promessa que Deus faz: abençoar-te. Deus queria abençoar Abraão, mas muitas vezes nós precisamos entender que a promessa que Deus fez para você não é para mim, é para você. Tem pessoas que oram esperando a promessa de Deus concretizar, mas às vezes o nosso coração é tão bom que nós queremos que concretize na nossa vida, na vida do nosso vizinho, na vida do nosso parente, na vida dos nossos inimigos, e não vai ser assim. A promessa que Deus tem para a sua vida vai concretizar na sua vida, e o que Deus tem para a minha vida, Deus vai fazer na minha vida. A terceira promessa que Deus diz: engrandecerei o teu nome. Até hoje se fala de Abraão, não só no cristianismo, não só no cristianismo. Abraão não é reconhecido só no cristianismo.
não só nós cristãos, judeus, e o nome de Abraão começa a crescer. Deus começa a soprar o nome de Abraão, porque Deus fez algumas promessas na vida de Abraão, e tem promessa na nossa vida que só vai acontecer quando nós estivermos preparados para acontecer. Deus disse: abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoaram você. O negócio começa a ficar forte na vida de Abraão. O mistério de Deus começa a ficar profundo. E Abraão começa a conhecer a Deus face a face, porque quando você pensa bem, Deus começa a soprar o seu nome. Quem fala bem de você, quem te abençoa, Deus começa a abençoar. Mas quem te amaldiçoa, Deus fala: opa, não amaldiçoa não, que aqui é meu certo. Você vai cair por terra. Abraão começa a ter uma intimidade maior com Deus. Tudo isso através da obediência, porque o coração de Abraão muitas vezes poderia ficar ali: não, eu tenho que estar do lado. É o meu parente, eu tenho que estar aqui. E Deus diz: olha, em ti será bendita todas. Pode soltar o time do agudo e do médio. Todas as famílias da terra. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Deus fala para Abraão, porque Abraão se torna o nosso pai. E não existe uma família bonita sem fé. Né? Família bonita é uma família que tem fé. Sai o pai, a mãe, pega a criança pela mão e diz: vamos para a casa de Deus, porque existe fé. Sete promessas na vida de Abraão que muda a vida de Abraão. Eu não sei quantas promessas Deus tem para a sua vida, mas eu sei que existe um processo. E se você não passar por processo, você não vai estar preparado para receber aquilo que Deus tem na sua vida. E o problema é que às vezes o processo dói, às vezes o processo machuca, às vezes o processo ele machuca, dói. Só que o que Deus tem para você não vai vir da forma que você quer, vai vir da forma que Deus quer. E não tem vitória sem processo. Não tem vitória sem passar por tudo aquilo que Deus quer que você passe. E vai ter coisa que você não vai ter como levar como bagagem. Vai ter coisa que você vai ter que deixar para lá. Vai ter coisa que você vai olhar e falar: mas era tão bom. E Deus vai falar: era bom, mas não era a minha vontade. Mas estava do jeito que eu queria, mas não estava da forma que Deus queria que estivesse. Processo fala de perdas muitas das vezes. Processos fala de renúncias. Nós vamos ter que renunciar muitas coisas, e faz parte de um processo de Deus. Vai haver mudança na nossa vida, vai haver mudança no nosso ministério, vai haver mudança muitas vezes em partes que vai doer. Mas Deus vai querer ver se você vai estar de pé. Porque tem pessoas que, enquanto tudo está da forma que Ele quer que esteja, ele é crente. O dia que ele começa a entrar no processo, ele não aceita mais. O dia que Deus falar: abandona. O dia que Deus falar: não olhe para trás.
para a mulher de Ló. E ele disse: olha, nem olhe para trás. Aqui é uma prova que nem todo mundo está preparado para ir para o céu. Uma das primeiras coisas que aquela mulher faz é olhar para trás. Sabe por quê? Porque ali eles estavam deixando muitas coisas para trás. Aquela cidade é uma cidade do jeito que a carne queria. A prostituição era muito forte naquele lugar. A carne falava muito alto, gritava muito alto naquele lugar. Aquela mulher, no seu coração, ela olhava e dizia: eu não acredito que está queimando tudo. Eu não acredito que está tudo sendo destruído. Mas Deus tinha falado para ela: não olhe para trás. Quando Deus for te abençoar e falar: não olhe para trás, é porque tem coisas que nós temos que renunciar. Tem coisas que nós temos que abandonar. Tinha muita coisa ali que era boa. Passou boa? Boa. Porque se não fosse boa, as pessoas não estavam presas lá naquilo. Segurava as pessoas aquilo. Para a carne era algo que saciava a carne. Só que Abraão, ele entendeu que ele tinha que renunciar. E a primeira coisa que Deus pede, quando Deus quer mudar a vida de alguém, é renúncia. Pastor, eu quero que Deus me abençoe tanto. Então faça para Deus tanto. Vá atrás de renúncia, de busca por aquilo que Deus tem na sua vida. Deus, eu quero uma esposa, mas essa esposa tem que ser assim, 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 assim. Alguém já orou assim? Nós casaram? Ninguém? Só casaram? Aí irmãozinha não orou pedindo uma esposa. Certo? Quem casou aqui, ninguém pediu não? Deus, então vamos falar agora dos maridos, né? Deus, eu quero um marido assim, assim, assim. Tem que ser assim, assim, assim. Alguém orou? Irmã Jéssica, irmã Mariana, irmã, fugiu o nome, irmã Ingrid. Tá vendo aí? Hã? Pastora Guerra pediu? Hã? Senão depois você vai reclamar, não. Não pediu? Então nós costumamos falar: Deus, eu quero assim, assim, assim. Só que Deus costuma falar pra gente assim: meu filho, para eu te dar essa esposa aí, eu quero que você seja assim, assim, assim e assim. Porque senão Deus não vai dar. Eu conheci um irmão que ele batia na esposa. Ele era ignorante com a esposa. Eu olhava para ele e via ele assim: meu Deus do céu, esse cara como marido ele é um monstro. Até que um dia a esposa dele largou ele. Aí todo dia ele está no monte orando e pedindo a Deus uma esposa. E às vezes eu vou no monte e encontro ele e ele está lá: pastor, me ajuda em oração, porque eu acho que Deus está me ouvindo. Porque eu estou todo dia aqui orando e pedindo a Deus uma esposa. E eu até falo com Deus: agora eu quero uma esposa, é assim, 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 assim. E eu olho aquilo ali, rapaz, fico com uma vontade de falar para ele isso. Porque vai ser difícil Deus dar uma esposa para ele. O cara é ignorante, o cara é espancador, o cara não tem amor por ninguém. Sabe que Deus é covarde? Pegar uma irmãzinha abençoada do jeito que ela está pedindo, colocar a mão no cara desse. Sabe que Deus é ruim? É esse ponto. Pensa bem, ele falou: não, eu quero uma esposa submissa. Porque eu aprendi, a mulher tem que ser submissa.
tinha janta. Aí eu ia falar com ela falava, não, mas eu estou olhando os meninos. E eu estou fazendo isso. Eu pensando, poxa vida, a esposa trabalhando, lutando, assim. O cara chegou e não fez a comida. Aí eu já pegava as panelas, perdia a bênção, jogava essas panelas lá no terreiro, quebrava o pau. Então dessa vez eu quero a esposa submissa. Aí ele falava, ora aí, pastor. Aí no meu coração eu pecava, porque a minha vontade de orar era falar assim, Deus, mata esse cara antes dele arrumar uma esposa. Porque se esse cara arrumar uma esposa, tadinha dessa mulher. Mas eu podia fazer essa oração, irmão. Até porque o camarada era maior que o Renê. Os braços dessa grossura, quase 2 metros de altura. Se eu faço essa oração lá, aquele monte ia ficar pequeno para mim. Eu correndo e ia lá atrás, rodeando. Nós íamos cansar de olhar, com um monte pequenininho. Né? Então, às vezes Deus está querendo dizer, eu quero te abençoar. Eu só preciso que você mude. Eu só preciso que você mude algumas coisas para eu te abençoar. Esse irmão que estava orando pela esposa, eu tenho uma notícia boa para dar. Ele está solteiro até hoje. Se Deus quiser, se ele não mudar, vai morrer solteiro, porque ninguém merece, irmão. Eu não quero isso para uma irmã minha, para uma filha. Você quer? Pois é. Então vamos orar para que Deus mude ele, ou faça com que ele morra solteiro, né? Às vezes nós queremos algo, mas nós temos que estar preparados para receber. Quando você pedir para Deus, faça uma análise. Será que eu estou pronto para receber? A primeira oração, Deus, o que eu preciso mudar para que eu possa ser abençoado em tal área, Senhor? Deus, o que eu preciso mudar para que eu possa ter uma esposa assim, assim, assim? O que eu preciso mudar para ter um marido abençoado assim, dessa forma, Senhor? Me prepare para ser um bom marido ou uma boa esposa. Me prepare para prosperar em tal área da minha vida. Porque se você não orar assim, o casamento vai durar 15, 20 dias. Tem um irmão que era na nossa igreja. Esse irmão casou, ficou 15 dias casado. E ele costumava falar assim, não, o casamento é igual homicídio. O difícil é matar o primeiro. Desse jeito, meu filho, você vai matar 1000. Com essa mentalidade, você não está preparado para receber essa prosperidade, essa bênção de Deus, não. Abraão, ele teve que abandonar. Ele teve que se apartar do seu parente. Vai ter coisas que você vai ter que abandonar para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero fazer uma oração com você agora. Eu quero orar para que Deus ele possa abençoar a sua vida. Enquanto eu vou orar, eu quero que você comece a pensar: o que eu preciso fazer para Deus? Tem pessoas que dizem assim: eu quero ser muito próspero. Aí você começa a analisar a sua vida. Sabe que você está preparado para ser próspero? Prosperidade é ausência de necessidade. E eu aprendo que Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. A bênção de Deus vai vir sobre a sua vida financeiramente. Se você for um ofertante, dizimista, se você abrir o coração para as coisas de Deus, Deus vai abrir o coração para as suas coisas. Se você fizer as coisas para Deus, Deus vai fazer as coisas para você. Um pregador pregou aqui uma época e ele fez assim, ó: eu trabalho para Deus. Os irmãos lembram? Eu trabalho para Deus,
e Deus trabalha para mim. Alguém pode interpretar mal, mas ele estava querendo dizer assim: se eu estou com Deus, Deus está comigo. Se eu faço algo para Deus, automaticamente Deus vai fazer para mim. Sabe por quê? Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não é como o homem. Eu não posso ficar te devendo um favor. Deus não. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você plantar, você vai colher. Em todas as áreas da sua vida. Tudo que você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura. E Deus, Ele nunca esquece de ninguém. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente, eu quero fazer essa oração com você.